Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e hoje tenho comigo um convidado muito especial. Ele adora brincar com as palavras e, ao fazê-lo, faz-nos mergulhar na condição humana de uma forma muito mais profunda do que muitas vezes achámos que era possível. O Manel tem uma história incrível. Olha, deixa-me dizer-te que é formado em Gestão e Engenharia Industrial e trabalhou em várias empresas de renome, por exemplo, a Sonai, CTT, Decathlon, IKEA, mas também percebeu que não era no mundo corporativo que se realizava. E desde então tem percorrido uma jornada não só interior, mas que se tem exteriorizado de modo a ajudar as pessoas que acompanham o seu caminho. O Manuel é analista em Human Design e já vamos perceber o que é que esta abordagem nos pode ensinar e como é que pode facilitar a nossa vida. Eu próprio vou-te confessar, já tinha feito uma consulta e não me lembrava disto, portanto acho que também vai ser giro falarmos um bocadinho sobre este tema e é de facto um autor incrível de diversas obras. Não Forces, Vida Flui, que tenho aqui comigo, e também do segundo livro de não ficção mais vendido em Portugal no ano 2022, que é Nunca Fiques Onde Já Não Estás. Mas muito melhor do que ser eu a falar do Manuel, é ele próprio, por isso vamos dar as boas-vindas ao incrível Manuel Clemente. Muito obrigado, Tiago. Opa, Olá, que introdução tão boa. Muito obrigado. É merecida. Olha, Manuel, obrigado por estares no Pode Acontecer. Muito obrigado pelo convite. Eu queria muito que esta conversa acontecesse e vou começar com a frase que eu li, escrita por ti, e que nesse dia eu pensei, o Manuel tem de vir, ao Pode Acontecer. Tu disseste algo como: não és tu que descobres o teu propósito, é ele que te descobre a ti. Sim. Explica-me isto. Olha, antes de mais deixa-me só reforçar, obrigado pelo convite e estou muito satisfeito por estar aqui. É sempre bom ter estas conversas, não querendo já aqui levar muitas expectativas, mas eu fico sempre muito satisfeito por poder abordar estes temas e, pegando nessa frase em concreto, ela acaba por resultar daquela ideia, não é? E depois de muitas pessoas com quem eu interajo, com quem falo, e é um tema transversal a quase todas as pessoas, aquelas questões mais profundas, que é: qual é o meu propósito? Qual é o significado? Qual é o sentido? E o que eu acabei por me aperceber, que aconteceu também comigo, que acontece com muitas pessoas, é que parece que estamos à espera, não é, de encontrar o nosso propósito para começar a viver. É verdade. E aquilo que a vida me tem mostrado é que é exatamente o contrário. É quando começamos a viver que o nosso propósito nos descobre. Porque se nós fizermos da busca pelo nosso propósito uma busca ativa, propositada, no sentido de querer controlar ou de querer forçar, do quero saber já hoje, tem que ser agora, ele acaba por fugir de nós, não é? Eu costumo dar este exemplo de gatos, não sei se tens gatos ou não. Não tenho, mas adorava. Às vezes queremos dar uma festinha num gato, vamos atrás dele e ele foge. E é quando desligamos e vamos à nossa vida que de repente ele está a roçar-se na nossa perna, a pedir-nos uma festinha. E o que me apercebi é que o propósito, não é? Muitas vezes, o propósito que não tem que ser uma coisa extraordinária ou estratosférica, pode ser a coisa mais mundana do mundo, passa a redundância, mas claro, é isso mesmo, é quando deixamos de fazer uma busca ansiosa. Qual é que é o meu propósito? O que eu tenho que saber? Tenho que descobrir, porque enquanto não souber estou aqui numa espécie de sala de espera, não é? Certo. Enquanto não sei, não faço nada porque não sei, então não posso viver enquanto não souber. Então eu acho piada e acho interessante essa desconstrução. Isso se liga de algum modo com o facto de tu muitas vezes dizeres é quando não tentamos e nos abrimos à possibilidade que nos arriscamos a receber tudo. Porque, no fundo, enfim, despes-te de expectativas e aí a vida pode-te apresentar tudo. Foi isso que aconteceu contigo? Sim, olha, foi isso que aconteceu e que acontece comigo. Claro. Eu tento, claro que nós somos humanos e é muito difícil não ter expectativas. Há sempre uma pequena expectativa, mais que não seja, tu hoje tens uma expectativa em relação a mim, eu antes de vir para cá tenho alguma expectativa, mas depois o que eu sinto que faz diferença é a relação que nós temos com essa expectativa. Ou seja, se nos apegamos demasiado a ela de tem que correr desta forma, ou o Tiago tem que me fazer estas perguntas para o episódio ser espetacular, se não fizer já não valeu a pena. Então se eu vier com essa ideia, já estou a condicionar-me, já me estou a limitar só àquela opção. Então se eu não vier à espera de nada, acabo por me surpreender. Essa é uma experiência mais agradável, estou mais relaxado e vemos onde é que as coisas nos podem levar e acabamos por nos surpreender e para mim isso é sempre mais satisfatório. Mas não achas que nós tendemos a ser educados de forma
forma exatamente oposta a esta. Porque repara, desde pequeninos e mesmo antes de entrarmos na escola, muitas vezes há aquela ideia de que o teu percurso vai ser assim, entras na escola vais-te a perceber mais ou menos do que é que queres fazer, mesmo que não te apercebas tens que escolher alguma coisa, e o objetivo é chegares o mais alto possível, de modo a que a tua vida seja incrível, isto é, e o incrível não é incrível do ponto de vista de realização, mas do ponto de vista, muitas vezes... Importante ressalvar. Certo. Muitas vezes do ponto de nível de conforto. Conforto financeiro, conforto físico, o que quer que seja. Portanto, quase que é aqui uma dicotomia. Nós somos educados de uma forma que muitas vezes nos afasta do nosso propósito. Sim, temos que ver qual é que é a origem dessa educação. Nós não nos podemos esquecer que nós somos uma democracia há pouco tempo, há coisa de 50 anos. Verdade. Ainda há muitas pessoas vivas que viveram tempos de ditadura, de escassez, de dificuldades, de fome, e que ainda há restícios desses medos, desses traumas que chegaram até à nossa geração, que apesar de hoje em dia já não fazerem tanto sentido ou quase nenhum sentido, acabam por nos ser passados sempre com o objetivo de nos proteger, né, tentar salvaguardar o nosso bem-estar, a nossa segurança. A felicidade muitas vezes acaba por ser visto quase como um capricho, um luxo, algo que, pronto, talvez aconteça, talvez não, mas não é o mais importante. O importante é conforto, sobreviver e continuar e trabalhar e subsistir, que obviamente isso tudo é importante, ainda que mas não chega. Feliz? Ainda que não sejas feliz, porque lá está, durante muito tempo não era uma prioridade. Havia, os mínimos não estavam garantidos, mínimos de saúde, de educação, de alimentação. Então a felicidade era um patamar que estava longe para muitas pessoas. Quase era assim uma coisa utópica, não é? Sim, era quase um luxo, era quase um capricho utópico, como tu disseste bem. Então isso acabou por chegar até nós e lá está, acabámos também por levar com isso a nossa geração e hoje em dia ainda se vê muito, infelizmente, mas o nosso trabalho enquanto indivíduos, enquanto individualidades, é tentar desconstruir isso e desinstalar esse programa e perceber, ok, passaram-me isto, mas não é por me terem passado que eu tenho que receber. Ok, a determinada altura até podemos ter recebido de forma inconsciente e involuntária, mas há um momento da nossa vida que nos cai a ficha, espera lá, há aqui qualquer coisa que está fora do sítio, não é? Como aquele sapato que já te está apertado, já não é confortável, tu ainda usas algumas vezes porque até é bonito e achas que tens que usar porque já que é teu tens que usar, mas há um dia que dizes, não, isto está-me agora, eu tenho que tirar, vou arranjar outra coisa qualquer, mesmo mais que não seja que durante um tempo tenhas que andar descalço até encontrares o teu sapato. Ainda ontem à noite, que engraçado, eu tenho aqui o teu livro Não Forces, a Vida Flui, e eu acho que era aqui, deixa-me ver, ora, exatamente, isto parece combinado, mas não foi porque o Manuel não sabia nenhuma das perguntas que eu lhe ia e vou fazer, mas de facto no final de um capítulo que eu ontem à noite estava a rever, porque já tive a oportunidade de ler este livro incrível e que eu recomendo, atenção, portanto, quem ainda não comprou, faz favor de comprar, Não Forces, a Vida Flui, e eu vi no site do Manuel que é possível teres um exemplar autografado, portanto, basta entrares aqui em contacto via e-mail e o Manuel terá todo o gosto em enviar-te um. Mas de facto o que eu dizia é que no final do capítulo tu dizes algo como nem tudo o que nos serve nos fica obrigatoriamente bem. E casa muito bem com o que tu acabaste de dizer. Que às vezes há coisas que, imagina, eu posso estar num emprego que, ok, até faço. Pode não ser super feliz, pode não ser aquilo que eu gostava de fazer, mas até cumpre os mínimos olímpicos, como se costuma dizer. E muitas vezes até és reconhecido, és aumentado, és promovido, e isso ainda te faz sentir pior, não é? Que as pessoas reconhecem e gostam de mim, são valorizados. E eu nem gosto disso assim tanto. Depois ficas naquela dúvida, será que estou a ser ingrato? Será que estou a ser convencido a achar que sou mais do que isto ou que mereço mais? Então gera-se aqui um conflito interno. Então, mas, Manuel, como é que se desinstala este programa? Portanto, repara, eu dou por mim a determinado momento da vida e penso, epá, não estou feliz, não estou contente com a minha vida. Vou para o trabalho, mas não é aquilo que eu quero. Acordo, mas sem entusiasmo. Como é que eu desinstalo o programa para resgatar o entusiasmo? Olha, não há uma receita. Calculei que me fosses dizer isso. Eu não gosto de receitas, porque muitas vezes as receitas dão um ar de atalho, que parece que é tudo muito fácil e muito imediato, e isso não existe. Todas as grandes mudanças requerem tempo, requerem paciência, requerem prática, experiência, mas acho que o primeiro passo passa sempre por admitirmos que algo não está bem e não estarmos em negação, ou seja, tornarmos conscientes de, calma lá, isto não está bem. Esse é, na minha perspectiva, o primeiro passo, ou foi aquilo que eu vivi, e o segundo é aceitar a possibilidade de que é possível fazer diferente, ou pelo menos tentar fazer diferente, não sabendo muito bem o quê, nem para onde, mas estar aberto a essa possibilidade. Porque se nós partimos logo do pressuposto que não dá, a vida é dura, o mundo é horrível, isto é uma selva, são todos maus, menos nós, ou seja, isso fecha-nos logo montes de portas. Verdade. E acaba por limitar a nossa realidade e nunca acabamos por descobrir
o que é que a vida poderia nos ter para oferecer se nos abríssemos. Portanto, acho que o primeiro passo é esse. E depois lá está, ir tomando decisões que estejam mais alinhadas connosco, procurar informação, procurar conhecimento, e ir vivendo, ir experimentando, ir vendo o que é que acontece. Uhum. Sabes que quando preparava esta conversa dei por mim a pensar no seguinte, parece que todos nós temos a tendência a colocar uma máscara para conseguirmos sobreviver nesta sociedade, mas não achas que o colocar a máscara nos afasta da felicidade? Isto é, não seria mais fácil viver a nossa essência ao invés de utilizar uma máscara? Sim, se virmos dessa forma pragmática, sim. Até porque é que usamos a máscara? Porque lá está, porque durante algum tempo associamos muito felicidade à validação a dos outros, a nos sentirmos integrados, a fazer parte de um grupo ou de uma tribo, e achamos que isso chega. Mas depois há um certo desconforto de, ok, temos várias máscaras, nenhuma delas corresponde muitas vezes à nossa essência, à nossa verdade, e ao fim de algum tempo isso começa a causar desconforto, porque muitas vezes achamos que aquilo que nós somos não é suficiente, que falta alguma coisa, então acrescentamos aqui uns toppings, não é? Uns extras. Se eu for mais assim, se calhar as pessoas vão gostar mais de mim. Porque achamos que sermos só nós não chega, porque isso é fácil. Muitas vezes há esta ideia de que se é fácil não é bom, porque tem que custar, tem que haver sacrifício. Isso é tão português, não é? Tem que sofrer para ser feliz. Sim, é muito aquela ideia de sacrifício, porque quanto mais, ou seja, o sacrifício é proporcional ao mérito, não é? Quanto mais sacrificares, mais mérito tens. Mas não obrigatoriamente. Podes fazer uma coisa, zero esforço, e ter um resultado e um mérito espetacular, contrariamente a outra pessoa que se calhar matou-se para fazer aquilo e não ficou tão bem feito. Portanto, essa ideia, claro que atenção aqui, o sacrifício não tem a ver com preguiça, ou não sermos trabalhadores, ou não sermos empenhados, mas se aquilo se aquilo estiver a ir contra nós ou contra quem somos, mais tarde ou mais cedo há um preço a pagar, por mais que nos custe. Sim, é inevitável. Não, e basta que nós pensemos muitas vezes, e eu já fiz este teste com algumas pessoas próximas de mim, tendemos a associar a palavra trabalho a esforço, a sacrifício, e não tem que ser assim. Eu posso escolher um trabalho, e é bom que o faça, em que não estou em esforço, que não estou em sacrifício. Só que muitas vezes somos ensinados de forma exatamente oposta a esta. Sim, porque lá está, porque o trabalho está associado a um meio para, não é? O viver para trabalhar ou trabalhar para viver, não é? Aquela dicotomia. Mas é engraçado, porque eu lembro-me de ser criança, então eles perguntavam o que é que queres ser quando fores grande? O clássico. E eu muitas vezes, só para ser diferente, dizia, quer ser reformado. Não é? Porque a gente dizia, quer ser bombeiro, quer ser futebolista, eu quero ser reformado. Um bocado já para provocar as pessoas para ver a reação de, como assim, a criança já quer ser reformado? Nem trabalhou? Porque inconscientemente achava que o trabalho era uma coisa má, então eu quero já saltar para o fim, para o descanso, estar a receber sem trabalhar. E é engraçado que isto deu aqui uma volta que hoje em dia eu quero trabalhar até morrer. Eu nunca quero parar de trabalhar. Eu quero continuar a dar consultas até morrer, ou então, enquanto tiver saúde, quero continuar a escrever até morrer, porque o trabalho realiza-me, porque o trabalho satisfaz-me. Não estás em esforço. E assim, vou acabar por trabalhar muito mais. É engraçado como hoje em dia acordo muito mais cedo do que alguma vez acordei, acabo por trabalhar muitas vezes muito mais, mas como são coisas com as quais eu me identifico, me dão prazer, que me trazem satisfação, tu acabas por trabalhar muito mais e acabas, lá está, por ter um rendimento muito maior do que se for algo que estás em esforço, algo que estás em sacrifício, que é os tais serviços mínimos, falámos há pouco, que é chegar à hora, sair à hora, fazer só o que me pedem e mal possa. Isso é curto. Eu acho que, lá está, nós não sabemos porque é que estamos aqui, nem sabemos o que há a seguir, mas durante estes 80 anos que seja que estamos cá, ou mais, ou menos, mas parece pouco, não é? Ser só isso. Não sei se tens essa sensação de isto é tudo tão perfeito, não é? A natureza, o nosso corpo, tu que trabalhas na área da saúde, não é? Isto funciona tão bem, o sistema digestivo faz a digestão automaticamente, estamos aqui os dois a respirar sem termos que nos lembrar que temos que respirar. Isto está tudo tão bem feito que depois custa-me que tínhamos que desperdiçar a nossa vida em esforço, em sacrifício, ansiosos, tristes, porque não há mais alternativa nenhuma. Tendo em conta que esta realidade que nós vivemos foi construída por nós. É verdade. Os humanos, nós, é que construímos isso. Talvez nós dizemos, a sociedade, mas a sociedade sou eu, somos a sociedade nós, és tu. Claro. Portanto, se nós construímos isto, também somos capazes de construir outra coisa, que se adequa mais às nossas necessidades individuais. Mas eu confesso-te que as reflexões que tu fazes, algumas delas eu também já fiz de forma inconsciente, dizia-te há bocadinho antes da nossa conversa, que tu tens uma facilidade muito grande a entrar na nossa cabeça e colocar no papel aquilo que muitas vezes nós não conseguimos verbalizar. Mas eu confesso-te que muitas vezes, já tendo alguma consciência dos temas que nós estamos a falar, tenho muita sede de viver. O que é que isto significa? Quero tudo muito rápido. Ou seja, eu até penso, ok, eu já descobri o que é que eu quero, o meu propósito já me descobriu, como tu dizes, e acredito eu, só que parece que quero tudo muito rápido, que quero tudo para ontem. Sim.
E gostava de te perguntar qual é que é o antídoto para isto, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em fazer, em abrandar e deixar que a vida flua. Isso é natural, não é? Essa fome, não é, de viver, que é bom, porque também, de certa forma, é isso que te faz andar para a frente e continuar e querer mais e fazer e novas experiências, mas lá está, na dose certa. Certo. Eu também sinto muito isso, e antes até sentia mais, tinha muita pressa, muita urgência, e quero publicar um livro, e tenho que fazer isto, e quero fazer aquilo. Havia essa urgência, não é? Como se a vida fosse acabar amanhã e eu tivesse que fazer tudo para ontem. Mas também, da minha experiência, à medida que tu vais fazendo coisas com as quais tu mais te identificas e as coisas vão acontecendo, também vai-te trazendo essa serenidade, essa calma, essa maturidade, mas é normal, mas lá está, também é aceitar que não é por ser mais depressa que vai ser melhor. E eu também fui-me apercebendo disso, que as coisas acabam por acontecer no tempo delas. E nós muitas vezes vivemos com aquela ideia de se aquilo que eu quero acontecer já hoje, vai ser muito melhor do que se acontecer daqui a 2 meses. Se calhar mas será não. que estamos preparados já hoje para isso acontecer? Ou será que estamos preparados já hoje? Ou será que se calhar daqui a 2 meses não vai ser muito melhor? Eu não sei se gostas de cozinhar, eu gosto muito de fazer... Não tenho jeito nenhum, mas gosto. Estas analogias com a comida, que é, nós podemos fazer uma refeição em 10 minutos, não é? Rapidamente fazemos qualquer coisa em 10 minutos. Mas ainda para mais, tu sendo da zona de Castelo Branco, não é? Os bons pratos são aqueles que estão ali 2 horas, 3 horas. E que muitas vezes a carne fica temperada de um dia para o outro. Ou seja, há depois uma recompensa por essa paciência, por essa espera, que resulta em sabor, que depois vai resultar em satisfação. Agora, se for tudo muito rápido, acabamos nem saborear, porque não houve tempo para ganhar sabor. Tens toda a razão. Claro que na teoria é muito mais fácil do que na Verdade, prática. depois no dia-a-dia queremos que as coisas... Mas é ir fazendo este exercício de, calma, as coisas acontecem quando têm que acontecer e não queremos controlar, não queremos manipular de, eu quero isto hoje, tem que ser já hoje. E depois forçamos e vamos atrás de coisas e as coisas até podem acontecer, mas depois não correm tão bem ou não nos trazem aquela satisfação, aquela alegria porque forçámos. Foi meio a ferros, não é? Passa aqui a expressão. Portanto, é tentar rendermos. Okay? As coisas vão acontecendo. Mas como é que eu estabeleço objetivos e abdico da necessidade de controle? Isto é um tema que eu falo muitas vezes com o CC, com o Carlos Coincas, que também já esteve neste... Gosto muito dele. Não o conheço pessoalmente, mas gosto muito dele. Ele também gosta muito de ti. Aliás, eu disse-lhe que tu eras um dos convidados e ele disse que gostava muito do trabalho. Portanto, um abraço, CC. Ele esteve aqui neste podcast. Aliás, ele foi a primeira pessoa com quem eu gravei na primeira temporada. E falamos disto muitas vezes, que é: ok, eu sei onde é que quero chegar, sei muito bem onde é que quero chegar, mas quero chegar. Portanto, como é que eu abdico da necessidade de controlo, sabendo onde é que quero chegar? Não é estranho? Sim, mas ao mesmo tempo, vamos inverter aqui as coisas. Okay. Se nós quisermos que aconteça muito rápido algo que queremos, de alguma forma estamos a desejar que a vida passe depressa, não é? Que isto acabe rápido. Se queres chegar muito depressa ali, porque quando chegares lá tu vais querer outra coisa, e depois vais querer outra. Ou seja, um sonho assim que é realizado deixa de ser um sonho, é realidade. Então já não tem a mesma magia, não é? Portanto, muitas vezes o prazer está o sonho pelo sonho, saber, ok, tenho este desejo, esta preferência, mas não quero controlar quando é que vai acontecer. Eu posso partilhar aqui contigo. Eu sempre quis muito ir ao Brasil, nunca fui ao Brasil, olha, este livro inclusive está lá publicado, o Não Força a Vida Flui, mas nunca lá fui. Mas tenho esta ideia de, imagino-me ir lá e gostava de ir lá e tenho muitos leitores brasileiros e gosto muito da interação e tenho esta ideia na minha cabeça de, acho que vai correr bem, sim, vai correr bem. Mas também não quero forçar, sei que vai acontecer, agora não sei quando, mas também não estou dependente que isso aconteça para me sentir bem. Entretanto vão acontecer outras coisas e assim esperar que isso, quando acontecer, vai acontecer no tempo certo, para que não seja, porque senão eu vou criar uma grande expectativa, achar, isto só vai ser espetacular se eu for até ao final deste ano, e depois vou para lá cheio de ânsia, cheio de expectativa, e depois cá não vai ser assim tão maravilhoso e vou-me desiludir. Portanto, lá está, é aqui o caminho do meio, o meio termo de, ok, temos os nossos objetivos, aquilo que queremos, mas também sempre com muita cautela, porque muitas vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que nós precisamos, e às vezes fantasiamos e achamos, eu quero muito isto, é mesmo isto, e depois chegamos lá, e de certeza que já passaste por isso, não é? Coisas que quiseste muito e depois quando chegamos lá é tipo, era só isto? Afinal era só isto. Eu tento ter uma postura mais cautelosa, de não quero muitas coisas muito, nunca desejo com muita força, porque isso faz-me aumentar muitas expectativas e que pode cegar-me a outras coisas. Então tenho assim algumas preferências, alguns gostos que, se acontecerem, ótimo, mas se não acontecerem também está tudo bem. E assim vou gerindo as coisas. Mas como é que se gera o facto de uma pessoa ser muito ambiciosa, porque tu, por exemplo, tu és um homem muito ambicioso e já o partilhaste aqui neste teu livro, de que és um homem ambicioso, mas ao mesmo tempo consegues essa leveza perante a vida? Eu tento ver a ambição não como a causa, mas a consequência. Ou seja,
eu comecei por escrever não com a ambição de vender livros ou de publicar. Eu comecei a escrever porque gostava de escrever. Ok. A base. Qual é que é a essência daquilo que tu fazes? Ou seja, porque para mim faz logo toda a diferença. A essência está A tua intenção ao fazer uma coisa, não é? Sim, no ato da criação, não é? Ou estás a fazer isto com o objetivo de... Porque se já estás a fazer com o objetivo, já estás a querer manipular as coisas. E não saboreias a viagem. Não saboreias e já não está de acordo com a tua essência, porque já estás... Isto é um meio para. E então já não estás a depositar tudo o que tens em ti na tua criação, naquilo que estás a fazer. Isso aplica-se à escrita, aplica-se ao que quer que seja. Mas sempre com a ambição de deixa ver o que é que isto vai dar. Mas acaba por ser o resultado. Ou seja, eu nunca me imaginei a publicar 4 livros, nunca me imaginei a estar em podcasts a falar, ou a entrar numa livraria e ver o livro no top. Isso acabou por ir acontecendo. Mas nunca faço as coisas com esse objetivo. Porque se fizer com esse objetivo, já estou a deturpar a verdade. Ou seja, já estás a manipular as coisas. Dá-te o exemplo. Não estou a dizer que é o teu caso, mas imagina, tens o podcast. Tens duas origens. Ou tu dizes assim, pá, eu adoro comunicar e sinto mesmo bem, enquanto estou a comunicar, é isto que me satisfaz. É isso. Ok, então essa é a tua essência. Agora dizes, não, vou ter um podcast, eu até gosto de falar e tal, mas quero é ser conhecido, ou quero ter visualizações, ou quero que os outros... Aí já estás se acontecer, perfeito. Se acontecer, ótimo, porque é reconhecimento, é bom, não vamos dizer o contrário, é bom, mas se for esse o objetivo, na minha perspectiva, já não vai estar a 100% a fazer aquilo. Sabes, uma coisa que eu faço sempre antes de sair de casa para vir gravar é ler a frase que eu escrevi no dia em que criei o podcast. Ou seja, eu criei o podcast com um propósito muito específico e falei dele há bocadinho antes da nossa gravação, e antes de eu vir, eu penso sempre, corra como correr. Porque eu não controlo aquilo que acontece aqui, não é? Vamos conversando e eu não sei o que é que vai acontecer no decurso das conversas, mas eu sei qual é que é o intuito. E eu criei isto para chegar às pessoas, para ser um veículo para as pessoas. Se puder inspirar, se puder tornar o caminho de cada um mais fácil, com uma ideia que nós tiramos esta conversa, com uma palavra que é dita e que vai fazer aquela pessoa, quando estiver sozinha à noite, pensar, perfeito, cumpriu o propósito. É claro que tudo aquilo que acontecer em consequência disto, se traduzir em sucesso, até mesmo para mim, perfeito, claro que sim, é uma consequência que eu não vou dizer que não, mas não foi esse o intuito pelo qual foi criado. E isso é muito bom nós percebermos isto. Porque lá está, porque como o intuito é o certo, ou pelo menos na minha opinião, isso é o que vai fazer com que tenhas muito ou pouco sucesso, vais continuar. Sim. Porque o teu prazer está nisto. Sem dúvida, é isso. Até podem ver 2 pessoas este episódio, mas só o tempo que tivemos aqui a falar já valeu a pena. É isso, mesmo que ninguém veja, só o que eu estou a crescer por estar a falar contigo. E vice-versa, portanto já está ganho. Portanto, a partir daqui é tudo lucro. É isso mesmo. Eu gosto de pensar assim. Tens toda a razão. Mesmo que os livros não se derá aquela pressão de este correu bem, agora o próximo também tem que correr bem ou tem que correr melhor. Se eu for com esse pensamento, já não vou estar a desfrutar do processo. Repara uma coisa, mesmo os livros, tu começaste a escrever e nem foi inicialmente livros, tu começaste a partilhar nas redes sociais os teus pensamentos, não era com o intuito de teres um livro, certamente. O intuito da escrita eram 2, na verdade, que era o escrever, gostava de escrever, das palavras. Sempre gostei de escrever, das palavras, e depois vi na escrita uma forma de eu partilhar comigo ou ajudar a arrumar os meus pensamentos, as minhas emoções, porque como tu sabes, não é, quando colocamos no papel ou quando falamos, as coisas ganham outra perspectiva, isso ajuda-nos a organizar e a arrumar. Então na verdade foi um intuito muito egoísta e muito individualista, era para mim, era porque eu precisava, era uma necessidade. Por causa de uma forma de limpeza. E depois comecei a ver, olha, deixa-me partilhar isto com mais pessoas, pode ser, se é útil para mim, pode ser que seja para mais pessoas, deixa ver. E pronto, e começou por aí, começou nas redes sociais em 2016, o primeiro livro só sai 3 anos depois, em 2019, acabou por ser tudo muito natural e muito orgânico, e isso para mim é que tem mais sabor. Okay? Claro que sim. Querer logo aquela ânsia de eu quero ser escritor, e tenho que escrever um livro, e tenho que chegar a muitas pessoas, isso acho que não desfrutas, e depois estás sempre em ansiedade, e a magia está no caminho, não é? Neste processo de agora um bocadinho, agora vou partilhar como é que correu, agora vou fazer, agora... Ou seja, porque lá está, se tu tiveres satisfação só do ato, só dependes de ti. Uau! Do ato de escrever. Imagina, quando estou a escrever o livro, o que eu sinto no final, sabe, de escrever um capítulo, ok, já valeu a pena. Depois partilho com a minha namorada, que é sempre a primeira pessoa que lê, que me dá feedback, mas só o ter partilhado aquela história em papel já me soube bem. Portanto, depois aquilo ir parar ao livro e outras pessoas lerem, é secundário quase. É quase secundário, ok? Obviamente tenho cuidado na escolha das palavras, mas, ou seja, porque eu divirto-me só com o ato. E depois o resto vai percorrer o caminho que tiver que percorrer. Exatamente, sim. Já falaste aqui algumas vezes de ansiedade e eu gostava de aflorar este aspecto das emoções menos positivas. Muitos de nós sentimos ao longo do dia raiva, angústia, frustração, enfim, emoções que não são agradáveis de sentir. Devemos ou não
deixar que elas existam dentro de nós? Ou devemos combatê-las quando sentimos que elas estão a aparecer? Devemos deixar que elas existam, obviamente. Ainda bem que elas existem, não é? Sei lá, se tiveres que Mas não me fazem sentir bem. Mas imagina que tens que defender. É bom teres ali alguma raiva e alguma fúria para te protegeres. Portanto, ali dá-te jeito. Agora é sabermos quando utilizá-las, como utilizá-las, de que forma é que podemos domesticá-las, ou ansiedade. Se estiveres atrasado para ir apanhar um avião, é bom que estejas ansioso para te despachares. É verdade. Ou seja, agora uma ansiedade incapacitante é que já é mau no teu dia-a-dia. Ou uma ansiedade que corresponde a algo que não existe, a algo que não é real, estás a sofrer com algo que só existe na tua cabeça, aí já é mais incomodativo. Portanto, nenhuma emoção nos existe para atrapalhar, na verdade, ou para nos dificultar a vida. Agora, acaba por depender, obviamente eu não sou nenhum especialista e hoje em dia fala-se muito certo. destes temas, mas é a minha perspectiva, que é, nada existe para nos dificultar ou para nos atrapalhar. Agora tudo depende da relação que temos com as coisas. Sei lá, melancolia, eu tenho os meus momentos de melancolia e durante muito tempo via como uma coisa má, porque é que eu estou assim, tenho algum problema, a vida corre bem, tenho saúde, a minha família, está tudo bem, não me falta nada. Porque é que eu estou assim? Porque é que eu me sinto assim melancólico, não é? Com uma espécie de uma nuvem cinzenta em cima, mas depois aceitei que isso faz parte e que muitas vezes é depois dessa melancolia que vem a inspiração, vem a criatividade e nessa melancolia acabo por receber estímulos que depois vão resultar, sei lá, em livros ou naquilo que eu partilho. E ainda bem que resulta. Obrigado. Portanto, precisamos de passar por isso, tem que haver esta dualidade, não é? Se nós estivéssemos sempre alegres, a alegria não ia ter o mesmo sabor, mas é importante termos o outro lado, da tristeza. Quase que o contraste nos permite saborear mais quando as coisas correm bem. Ou seja, nós vivemos num mundo dual, não é? Existe sempre esta dualidade em tudo e essa dualidade, este contraste é que nos permite viver e sentir as coisas e saborear as coisas. Ora bem, por falar em saborear e sentir, estou a gostar muito desta conversa. É uma ponte, vou fazer aqui uma ponte para um jogo. A Belinha jogou a semana passada, portanto agora vais jogar tu. Basicamente temos aqui uma nova rubrica que se chama Pode Acontecer e Aconteceu. Tens aqui um baralho de cartas, vou-te pedir que baralhes e que pares de baralhar quando achares que o deves fazer e vais tirar, por favor, 3 cartas sem olhar para elas. Portanto, não sabes o que é que está lá escrito. 3 cartas? 3 cartas. E aí estão 3 desafios, perguntas, curiosidades. Eu estou-me a sentir a fazer um truque de magia. É quase, é quase. Ora, aqui estão elas. Então, primeira cartinha. Qual a tua maior fobia? Olha, a minha maior fobia... Epá, eu por acaso não tenho assim nenhuma fobia no sentido... Olha, eu tenho. Sei lá, de alturas ou de aranhas. Ou... É a minha. Aranhas. Mas é mesmo incapacitante. Não gosto, mas não tenho fobia. Assim, fobia, pelo menos que eu tenha essa consciência, acho que não tenho assim nenhuma... Então, maior medo? O maior medo? Olha, durante muito tempo era aquilo que falávamos há pouco de estar a viver e a vida estar-me a passar ao lado. Aquele sentimento de, pá, eu estou a desperdiçar. Aquela sensação, sabe, de estar num determinado sítio, a fazer uma determinada coisa e a sentir, não estou no sítio certo, não estou a fazer a coisa certa, não estou com as pessoas certas e está todo o mundo lá fora à minha espera e eu não estou a encontrá-lo, não estou a descobri-lo. Então isso, durante muito tempo era um fator de ansiedade, mas também, lá está, serviu de combustível para tomar uma série de decisões e ir avançando, mas tinha muito esse medo de, e se eu não estiver a aproveitar a vida, e se eu não estiver a fazer tudo o que deveria estar a fazer ou que poderia estar a fazer? Então isso era um medo / ansiedade muito forte. Engraçado, tu utilizaste o desconforto como combustível. O desconforto é dos maiores combustíveis que nós temos, não é? Quando temos um problema de saúde e deixamos de fumar, ou começamos a comer melhor. O desconforto, o medo é um combustível ótimo. Claro que não é o melhor combustível, mas muitas vezes é o mais eficaz. É o possível, não é? Às vezes. Muitas vezes é o mais eficaz. Lá está, porque o medo, uma vez mais, serve para nos ajudar, para nos alertar, para nos proteger. No teu caso, imagina, medo de aranhas. Então assim que tens, ficas mais alerta, mais atento para te protegeres por algum motivo, de alguma experiência que tiveste no passado, ou não. Foi mesmo isso. Mas lá está, o medo também é uma coisa boa. Porque se não tivéssemos medo, já cá não estávamos, não é? A espécie humana já não existia. Foi isso que nos permitiu evoluir, não é? Agora lá está, é adequar o medo e utilizar, por acaso hoje está sol, não é? Mas imagina que eu a vir para cá de carro, estava a chover. É bom que eu tenha algum medo, não é? Venho mais devagar, mais atento, com os para-brisas, com as luzes ligadas, mas vou demorar mais tempo a fazer a viagem, mas não vou deixar de fazê-la. Mas é bom que venha com algum medo para não ter um acidente. Pá, utilizaste agora um exemplo que eu ontem, quando vinha a ouvir a minha consulta de Human Design, a Idalina também utilizou. O exemplo do carro e de estar a chover. E, muito engraçado, sim senhor. Ora bem, temos então aqui a segunda pergunta. Esta aqui já sei o que é que tu vais responder. Preferes ser a pessoa mais inteligente ou a que tem mais graça numa sala?
É que tem mais graça, se calhar, porque acho que para teres graça também tens que ser inteligente. Boa resposta. Enquanto podes ser inteligente e não ter graça nenhuma. Boa resposta. Boa. Acho que safei. Nunca ninguém me tinha respondido isto. Muito bem. Sabes que eu testei estas perguntas. Antes de elas estarem no Pode Acontecer, eu testei-as. Nunca ninguém... Testaste em ti. Em amigos. Por isso, nunca ninguém me tinha respondido isso. Muito bem. Esta é gira. Que figura pública internacional convidarias para jantar? Com figura pública internacional. Deixa-me pensar assim de repente. Olha, assim, não sei o primeiro nome que me veio à cabeça era o antigo presidente do Uruguai. Não sei, por acaso não sei se ainda é vivo ou não. Não me recordo o nome do senhor. Também não, mas confesso. De ler algumas coisas, de ver algumas entrevistas, toda a forma como ele via a vida e a sociedade e a política era muito, muito inspirador, e tenho a certeza que isso é uma conversa interessante. E em espanhol acho que me safava. Exato. E quem é que não convidarias nunca? Isto do nunca é complicado. O nunca é complicado. Quem é que não convidavas? Inevitavelmente há figuras, não é, da nossa praça internacional que é... Diz-me uma. Olha, falando agora nas mais mediáticas, não é? Pessoas como o Trump ou como o Putin, claro que são os óbvios, mas lá está, são pessoas com as quais não me revejo, e acredito que a maior parte das pessoas não se revejam, porque, lá está, não estou a dizer que sejam más pessoas, ok? Não quero avaliar claro. assim, mas têm uma forma de ver o mundo e a vida muito diferente da minha, ou muito... E que, portanto, muito podia não haver aqui ter os seus compatibilidade. motivos, que não valida as atitudes, não justifica, mas pode ser uma causa, porque lá está, todas as pessoas acham que são boas pessoas, não é? Portanto, nós achamos, mas muitas vezes partimos daquele princípio que só nós é que somos boas pessoas e que os outros são todos maus. Mas as que nós achamos que são más pessoas também acham que são boas pessoas. Verdade. Só que estão a ver as coisas do prisma delas, que muitas vezes não é o mais adequado, não é? Para ser aqui suave. Olha, Manuel, vamos agora falar aqui um bocadinho sobre o teu percurso primeiro académico, depois profissional. Tu tiraste Gestão e Engenharia Industrial no ISCTE. Porquê este curso? Porquê esta opção académica? Olha, muito à semelhança da tua, não é? Que partilhavas há pouco, lá está, eu não sabia aquilo que queria, não fazia ideia, mas também não queria ficar para trás, não é? Porque, principalmente nestas idades de adolescência, juventude, o perdermos um ano da nossa vida parece que estão todos a avançar e nós estamos a perder o comboio. Deixamos de fazer parte de um grupo. De um grupo, não é? E que hoje em dia, vista à distância, é uma parvoíce. Então, Gestão, Engenharia Industrial, não é? Assim, é um bocado tudo. 3 áreas assim interessantes. Um bocado de canivete suíço. Era no ISCTE, que era uma faculdade que eu gostava muito. Lá está, muito também por causa das festas, claro, e da parte social, e isso tudo fascinava muito naquela fase. Parece-me ser a escolha mais acertada, pelo menos para já. Mas nunca foi... Ou seja, e fiz o curso, não detestei, mas também não adorei. Foste fazendo. Quero despachar isto para ir trabalhar. Fiz não com muito esforço, mas também não com muito gosto. Fui fazendo. Muito bem. Acabas o curso e começas a trabalhar, e de facto tiveste aqui várias experiências profissionais em muitas empresas, conforme eu tive a oportunidade de dizer no início do episódio, mas não era bem isto que tu querias fazer. Ou seja, qual é que era o teu estado de espírito quando estavas no trabalho? Como é que tu te sentias? É sempre bom relembrar, porque às vezes parece que já foi noutra vida, sabes? Pois é, porque a tua vida agora é muito diferente daquela. Sim, daquela às vezes época. tenho que fazer esse exercício para me lembrar, não é? Porque é inevitável, à medida que o tempo vai passando, essas coisas vão-se apagando. Mas lá está, eu queria tirar o curso, e depois de acabar o curso o que é suposto? É ir trabalhar. Idealmente que é para uma empresa grande, com nome, porque associamos muito, quanto maior a empresa, melhor. Também vou ser melhor visto, as pessoas vão ficar orgulhosas mais conceituada, de mim, claro. Bom para o currículo, essas coisas todas, não é? Que é inevitável acreditarmos. E eu ia, e lá está, e numa fase inicial, de quando é a novidade, vais naquela excitação, naquele entusiasmo, estás a aprender pessoas, mas ao fim de um tempo havia sempre aquele desconforto de isto não é bem o meu sítio, de não me sentia, alguma coisa me dizia, isto não é para mim. Mas por outro lado também vinha a voz da razão dizer, mas quem é que tu achas que és? Pá? E conseguiste isto, aproveita, há tanta gente que quer e não tem. Não, e mesmo quem é que tu achas que és para querer mais ou querer diferente? Não, tens que fazer como os outros todos. Tu não és especial, tu não és diferente. Ouvias isso, pensavas isso? Sim, muitas vezes. Até me sentia mal será que eu sou convencido ou acho-me superior por achar que isto não é para mim, quando estão aqui colegas meus há 5, 10 anos a dizer é isto, tem que ser, e eu estou a armar-me em esperto? Quem é que eu sou para me armar em esperto? Não sei se isto está claro. Completamente. Mas sentia muito isso.
Mas até que chegava um ponto que entrava em ruptura e já não era mais suportável e saltava para o trabalho seguinte e andei a saltar de trabalho em trabalho. Na minha primeira experiência tive 2 anos e pouco, na segunda tive 9 meses, na seguinte já tive 1 ano e meio, portanto ficava sempre muito pouco tempo, porque era aquela sensação para aprender e bora. E aquela sensação do está visto, check, do isto já não me estimula, já não me entusiasma, não... Eu precisava de ver um significado nas coisas e sentia-me a trabalhar muito e via todas as pessoas estressadas e agitadas, mas no final do dia tudo espremido, isto é para quê? É para quem? O que é que estamos aqui a fazer? Certo. Eu questionava muito e pensava muito, e claro, isso também trazia muita ansiedade, mas também mantinha-me desperto para querer avançar e tentar fazer coisas diferentes. Muito bem, há então uma altura em que, e corrige-me se eu estiver errado, mas tu, durante estas experiências corporativas, começaste a fazer voluntariado em Portugal, não foi? Sim, comecei na minha última experiência profissional, antes de ir para Cabo Verde. Sim, epá, não pode ser só isto, porque era muito aquele registro, que as pessoas vão se identificar com isto, que é inevitável, segunda à sexta, ao domingo à noite ficar triste, segunda era o dia que estava tudo mal-humorado, os primeiros 2, 3 dias do mês as pessoas estavam felizes porque tinham recebido, mas depois isso durava pouco tempo, era o ir de férias em agosto e voltar, então as férias curtas, ou passaram-se, e estava igual, e repetir. É que tu estás a dizer isso é assustador. É assustador porque eu ficava revoltado, uma revolta interna de pá, bola, isto é curto, pá, isto é pouco. Sabe pouco. E nós podemos fazer mais, não é? De ver que as pessoas têm mais potencial, têm mais capacidades e aos poucos a perderem o brilho, a perderem a vida, a perder o entusiasmo. E eu não quero fazer parte disto, porque lá está, eu via os meus colegas com mais 10, 15, 20 anos e eu assim, bem, se eu continuar este caminho, eu via ali a minha meta, era aquela pessoa. E eu, então, ou seja, como se já estivesse a caminhar para um precipício e soubesses que é um precipício e se não fizeres nada para alterar isso... Vais lá parar, é inevitável. Então aí entra o voluntariado na ReFood, não é? Que felizmente está bastante espalhada pelo país e que faz um trabalho incrível. E assim, eu tenho que fazer qualquer coisa para me sentir minimamente útil ou minimamente entusiasmado. Então comecei na ReFood, um dia por semana, à noite, em Carnide, deixa-me lá fazer isto e experimentar. E gostei muito da experiência, porque pela primeira vez estava a trabalhar de borla, mas a sentir melhor do que a trabalhar quando era pago, no meu trabalho durante o dia. E eu, espera lá, aqui está a acontecer. Alguma coisa não e as pessoas certo, com quem eu trabalhava, com ótima energia, super felizes, super alegres, eu assim, pá, estamos aqui todos a trabalhar de borla e estamos todos felizes. No final de um dia de trabalho. Então, isto é quase mágico, não é? Quando as pessoas se juntam para fazer algo que acreditam, algo que se identificam, até fazem de borla que estão felizes. Então, isto fez-me ver aqui as coisas de outra forma, que é, espera lá, há algo mais. E isto pode ser uma porta, pode ser um caminho, não sei como, nem de que forma. Mas podemos explorar isto. Podemos explorar isso. Eu estive na ReFood cerca de 1 ano, talvez, não me recordo. Okay, ainda foi bastante um dia por semana, à quinta-feira, 3, 4 horinhas. E gostava e sentia-me útil e chegava a casa com mais energia do que quando lá tinha chegado à ReFood, ao centro. E eu, então o que é que se passa aqui? Se eu chego à ReFood cansado do dia de trabalho e chego a casa cheio de energia, revigorado, há aqui qualquer coisa. Invisível, mas há qualquer coisa que eu estou a sentir. E que eu posso explorar. E que pode-me abrir a outras coisas. Mas nunca passando pela cabeça que iria mais tarde a despedir-me para ir para Cabo Verde. Mas chegou uma altura que surgiu essa possibilidade, falaram-me de voluntariado internacional, que eu nunca tinha ouvido falar. Então acendeu-se logo aqui uma luz. Espera lá, cá mais. Se eu faço aqui uma vez por semana e sinto-me tão bem, aqui foi quase uma lógica, não é? Então, ir para fora, noutro contexto, num registro mais a tempo inteiro, então isto cá vai-me permitir explorar aqui outros lados que eu tenho, que eu possuo e que eu não conheço. Então foi quase o mais um e era a desculpa ideal para eu poder também despedir-me. Okay. Então juntou-se a tempestade perfeita. Então foi isso que me fez avançar. Portanto, despedes-te e fazes uma missão em Cabo Verde, não é? De longa duração, foram mais ou menos 3 meses. Como é que era a tua vida lá? Como é que era o teu dia-a-dia lá? Olha, era muito engraçada, muito simples. Muito simples. Foi bom. E lá está, eu fui para lá também, depois mais tarde é que percebi como um plano de fuga. Eu precisava de sair daqui, precisava de sair do meu trabalho, precisava de sair deste ambiente, do país, das mentalidades, das conversas. Estava-me a sentir muito assoberbado, muito sobrecarregado com tudo, então precisava de fugir. Quase aquele retiro, isolar-me, deixa-me ir para outro sítio. Eu tinha muito aquela ideia, vou para Cabo Verde, vou para uma ilha, ninguém me conhece, vou sozinho, vou ler, vou escrever, vou fazer o meu voluntariado. Vou me encontrar. E vou respirar um bocado. E pá, foi incrível, não é? Eu estive no Tarrafal, na ilha de Santiago,
E fui trabalhar com crianças e jovens, eu formado em Gestão e Engenharia Industrial, portanto nada a ver. Nada a ver? E assim, mas não tens medo? Eu quero é ir. Eu estava num desespero tal que é, digam-me só o que é para fazer que eu faço. E eu vou. Então eu dei aulas de português, dei explicações de matemática, organizei teatros, joguei à bola, fiz corridas. Era uma espécie de um ATL, porque lá os miúdos ou têm aulas de manhã ou de tarde. Então para não estarem desocupados na metade do dia em que não têm aulas, tem ali aquele centro, a Delta Cultura, que ainda existe hoje em dia, para não estarem na rua a fazer disparates, basicamente. E ali têm computadores, fazem atividades, têm explicações. Então, basicamente, era uma espécie de um monitor. E a minha vida era essa. Tinha a minha casinha, as minhas coisas. É um meio muito, muito simples, não há muita coisa, mas foi bom para abrandar. Lá é tudo muito devagar, muito calmo. Os dias são muito previsíveis, são muito iguais. Está sempre o mesmo clima, ou seja, e há essa previsibilidade, parece que os dias se esticam. Não é que os dias nunca mais acabam, porque é tudo muito previsível. Tudo igual ao outro. Um igual ao outro, muito lento, mas muita simplicidade, lidas com realidades de outras pessoas, com problemas bem sérios, e que as pessoas lidam com esses problemas de uma forma tão tranquila e otimista. Quase nem é um problema. Que quase tu ficas-te a sentir mal, e eu com os meus probleminhas de primeiro mundo, que não são nada. Então de repente, espera lá, ganhas... Obviamente não nos devemos comparar por baixo, ou isso também não nos deve confortar, mas é bom ter um banho de realidade e perceber que Portugal tem muitos problemas, mas nós somos uns privilegiados, podíamos ter nascido num sítio bem pior do mundo, ou seja, há potencial para mais, podíamos ser melhores, claro que sim, mas no meio de tudo acabamos por ter alguma sorte e é bom lembrarmos disso. E por vezes é preciso sairmos para ganhar essa consciência e isso também serviu muito de aprendizagem para mim. Sabes que numa dimensão completamente diferente da tua, mas eu este ano tive a oportunidade de passar férias em Cabo Verde. Uma semaninha só, na Ilha do Sal, e lá está, foram férias, portanto eu não fui fazer voluntariado, nem tive essa componente mais próxima das pessoas que tu tiveste, mas de facto num dos dias fomos fazer uma volta pela ilha. Sim. E aquilo que eu no final do dia disse foi: é extraordinário como estas pessoas vivem praticamente sem nada e são muito mais felizes do que eu. Eu vi a felicidade naqueles rostos, mas felicidade nas coisas mais simples. A felicidade por estarem ali, por estarem a viver. E é quase um contrassenso, porque nós aqui temos tudo, entre aspas, claro que toda a gente passa desafios, toda a gente, enfim, há vidas mais confortáveis do que outras, mas nós aqui, de forma geral, quando comparado com esta realidade, temos tudo. É quase um contrassenso. É e não é. Aquilo que eu percebo e faz todo o sentido, mas também com o tempo fui-me apercebendo que muita da felicidade deles ou da perspectiva daquele povo em relação aos problemas é também por não terem um fator de comparação. Ou seja, o teu contexto, como nunca viste outras coisas, tu não desejas aquilo que não conheces. Então, acaba de ter outra perspectiva. Mesmo. E nós aqui estamos sempre a comparar-nos, estamos sempre a ver o que é que o outro está a fazer, temos as redes sociais. Portanto, isso também ajuda, lá está, se à tua volta estiverem todos iguais e tu não vires ninguém... Estás bem, estás feliz. Dá-te um conforto, tranquilo, não ambicionas muito mais, porque é aquilo, é muito falar com os miúdos queriam ser ou pescadores, ou jogar à bola, porque era o que viam os mais velhos a fazer, é referência. Era a realidade deles. Sim, pescador, ou isto ou aquilo, portanto era para aí 2 ou 3 opções, e era aquilo, mais do que isso, nem imaginavam porque não viam, não havia essas referências, e lá está, essa limitação do contexto, ao mesmo tempo também era uma bênção, porque ajudava Não tinham como se comparar. Não tinham ansiedade, ou não tinham aquela comparação, ou aquela frustração, lá está. Nada é perfeito, mas é sempre tudo uma questão de contexto e de perspectiva. Sem dúvida. E lembro que o primeiro exemplo que eu tive disso foi ver 7 miúdos ao meu lado a dividirem uma manga, as mangas lá são mais pequenas do que aquelas que nós vemos cá, então 7 miúdos a dividir uma manga, todos contentes, à gargalhada, e eu assim, epá, quem me dera ter esta capacidade de sentir esta felicidade por estar a dividir uma manga com mais 100 pessoas. Com mais 100, com mais 6 pessoas. Certo. E, assim, e lembro-me de ver aquilo assim. E no final ainda me perguntarem, também queres? Opa! já o caroço já tinha quase só ali umas polpinhas, umas fibras. E olha, mas que generosidade. Eu assim, epá, isto é... Ou seja, aquilo era tão pouco para eles, mas eles estão tão felizes, ainda me estão a oferecer. E partilham. E estão naquela alegria, naquela energia. E eu, epá, realmente nós às vezes complicamos. Oh Manuel, porquê que nos comparamos tanto uns com os outros? Há bocadinho estavas a falar da comparação e de facto eles não têm como se comparar com uma realidade que não conhecem. Gostei muito dessa reflexão. Porquê que temos tanta tendência na nossa sociedade a estarmos sempre a comparar? Aquele conseguiu mais, aquele ganha mais, aquele é mais feliz. Não seria mais fácil se não nos comparássemos e vivêssemos a nossa vida? Sim, mas olha, da minha perspectiva, aquilo que eu me vou percebendo é muitas vezes o que os outros conseguem
nem é tanto termos inveja dos outros, mas é a conquista do outro relembra-me o que eu não estou a fazer ou o que eu não estou a conseguir. E isso magoa-me. Portanto, o meu instinto imediato é atacar a pessoa ou criticar para trazê-la de volta para o balde, não é? A bela história dos caranguejos no balde, em vez de utilizar aquilo como motivação, como inspiração, de ficar feliz pelas conquistas dos outros. É uma coisa que eu gosto muito e que eu tento praticar ao máximo, que é, que bom, pá, ficar feliz pelas conquistas dos outros, porque assim, a pessoa ganha e eu também ganho porque fico feliz, e não utilizar as conquistas dos outros como dedos nas minhas feridas de, sei lá, recordo-me de, por exemplo, uma vez que saí de um determinado emprego, que me despedi e colegas meus começaram a criticar ou a atacar, e depois eu na altura lidei mal com aquilo, mas depois percebi, não, eles não estavam chateados comigo. Estavam tristes com eles próprios. Tristes porque alguém que eles gostavam e que se davam bem estava a conseguir andar para a frente e isso estava a relembrá-los que eles também se calhar podiam fazer e não estão, e isso dói. Estava a causar desconforto. Causa desconforto, então o teu instinto é atacar, é criticar, porque lá está, enquanto estamos todos no mesmo barco, é que pronto, estamos aqui todos, estamos todos... É aquele efeito grupo. No lodo, pronto, estamos todos mal. Assim que há algum que se safa, olha, então este para lá, então se ele conseguiu, eu também consigo, então mas porque é que eu não estou... Porque é que eu não estou a ir, não é? Pois isso aí obriga-te a remexer, então é daí que depois resulta as comparações, o desconforto, a inveja... Achas que aquilo que nos irrita nos outros, que nos causa desconforto, dá-nos uma pista dos nossos próprios pontos de melhoria? Claro que sim. Claro que sim, sim. É engraçado porque às vezes... É tudo um espelho, não é? É sempre um reflexo. Aquilo que nos irrita nos outros, aquilo que nos causa inveja, aquilo que nos incomoda, é sempre um espelho de alguma coisa que nós temos para trabalhar, ou para lidar, ou para nos tornarmos mais conscientes, porque isto é tudo em espelho, não é? Uhum. Tu também no início deste livro, Não Forces a Vida a Fluir, já disse várias vezes, é mesmo para adquirires este livro, ouviste que nos estás aqui a acompanhar. Espero que estejas a gostar desta conversa tanto quanto eu, está a ser incrível. Tu no início deste livro falas que tu ficas muito feliz com o sucesso dos outros, ficas muito feliz quando vês alguém progredir. Sim. E eu acho que esse é o segredo. É tu conseguires ficar feliz quando vês alguém bem. Em vez de perguntares, porquê que ele conseguiu? Mas quem é que ele pensa que é para poder estar assim? Tu, ao ficares feliz, acho que é uma ótima forma de também tu próprio estares bem com a vida e ires atrás daquilo que queres. Sim, isso lembra-me sempre, agora estava-te a ouvir, isso lembra-me de uma frase, eu gosto muito de rap português, não sei se ouves. Sim, senhor. Agora não quero estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas acho que é do Bob the Rage Sense, que ele diz que só é progresso se formos todos. Então não me interessa eu conseguir e os outros não conseguirem, porque isso nunca vai resultar em progresso. Eu só quero que eu tenha sucesso, tu tenhas sucesso, a Luzia tenha sucesso, e se todos tivermos sucesso, ótimo! As pessoas ficam mais felizes, ficam mais alegres, a energia é melhor, portanto, ótimo! E há lugar para todos. Lá está, há lugar para todos. Não, ou seja, não é por aquele ter sucesso que eu vou perder o meu espaço. É quase como aquela frase do Robin Sharma, brilha quem fizer brilhar mais, não é? Quem permitir que o outro brilhe. É muito por aí, sim, não lá está aí. Fazemos brilhar os outros, porque isso também... Lá está, porque não deixa de ser um ato egoísta, porque eu quero o teu sucesso, porque o teu isso sucesso também vai ser o meu sucesso. Claro, isso também vai fazer sentir bem. Então se nós celebrarmos as vitórias uns dos outros e utilizar isso também como motivação, como combustível, opa, é muito mais fácil. Olha, tu abraçaste uma área que é muito interessante e que é o Human Design. E que, como te disse antes do início da nossa conversa, eu não me lembrava que já tinha feito uma consulta de Human Design, mas fila, em 2017, e ontem, ao estar a rever o nosso episódio, aquilo que gostaria de falar contigo, voltei a ouvir o áudio e é extraordinário como uma pessoa me descreveu tão bem sem me conhecer de lado nenhum, porque aquela pessoa nunca tinha estado comigo. Eu gostava que me explicasses o que é o Human Design, também para quem nos está a acompanhar e que nunca contactou com esta abordagem, poder perceber. Esta conversa já valeu a pena, nem que seja para ir resgatar a tua gravação, é verdade. Só por isso já valeu a pena. Olha, eu cruzei-me com o Human Design um ano antes de ti, foi o que percebemos há bocado, em 2016, também apareceu na minha vida e fiz a minha primeira consulta e também tive a mesma sensação de, esta pessoa não acabou de me conhecer e está a falar de mim melhor do que eu, ou melhor do que os meus pais, e com uma clareza, e a fazer todo o sentido, e a interligar todos os pontos. E esse foi sem dúvida um momento quase de iluminação, de espera lá, há aqui mais qualquer coisa. Então depois a minha relação com o Human Design veio desde então. Em 2018 comecei a estudar, a querer aprofundar mais o conhecimento. Atualmente sou analista. Muito sucintamente o Human Design podemos dizer que é uma ferramenta de autoconhecimento que acaba por conjugar
vários outros conhecimentos, uns mais atuais, outros mais ancestrais, mas ao fim e ao cabo resulta num mapa, cada um de nós tem um mapa, não é? Como tu sabes, e o que nós fazemos nas análises é a interpretação desse mapa para transmitir à pessoa onde é que está o potencial, onde é que pode sentir maiores dificuldades, de que forma é que deve tomar decisões, ou seja, é quase dar aqui uma espécie de manual de instruções. E eu gosto que nós não temos, ou seja, por norma não temos. Que nós já nascemos com ele, mas não temos acesso a ele. Certo. Podemos chegar até ele de uma forma instintiva, por tentativa e erro ao longo da vida, mas é muito mais fácil de recebermos aqui esta espécie de acelerador, lá está, de estarmos mais conscientes. Não é que a nossa vida mude logo drasticamente, mas pelo menos estamos mais conscientes e temos um fio condutor que nos vai a tranquilizar e ajudar no nosso dia-a-dia. E eu costumo fazer esta analogia, não é? Com a IKEA, que eu trabalhei na IKEA, que todos nós já montávamos móveis da IKEA e podemos montá-los sem um manual de instruções. Podem não ficar tão bem. Ou demoramos mais tempo, ou sobram peças, ou faltam peças, ou fica ali o móvel meio manco. Mas lá está, se tivermos um manual de instruções passo a passo, é muito mais fácil. Então connosco é a mesma coisa. Se nós tivermos o nosso manual de instruções, claro que lá está, isto na teoria, mas depois há uma componente prática, não é? O Human Design não faz nada por ninguém se a pessoa não praticar, se não experienciar no seu dia-a-dia. Como todas as teorias, não é? Como todas as teorias, portanto, há essa componente, mas isso também acaba por ser fascinante, que é, à medida que tu vais vivendo, sendo quem tu és, as coisas vão fluindo de outra maneira, chegas às pessoas certas, às experiências certas, aos lugares que têm mais a ver contigo, e as peças começam-se a encaixar, mesmo que de uma forma quase, uma espécie de uma mão invisível, que te vai guiando e te vai encaminhando, e a vida começa a fluir, com menos esforço, com menos resistência, sentes-te com mais energia, e obviamente que isso é motivante e faz-te querer continuar. Claro. Ontem ao rever a gravação, já não me lembrava, mas existem 4 tipos de pessoas no mundo. Sim. Quais é que são? Geradores, manifestadores, projetores e refletores. Ok. Eu sou manifestador. Ontem, quando estava a rever, percebi que era manifestador. Então, e atualmente, quem quiser pode ter uma consulta contigo. Sim. Como é que funciona? Como é que podem fazer para marcar? Entrar em contacto comigo, ou pelo Instagram, ou pelo site, pelo e-mail, e tentamos ver uma data e marcar. Tanto pode ser online como presencial, em Lisboa. Tenho ali um espaço no Saldanha e pronto, é só entrar em contacto. Quem quiser saber mais e tiver interesse por este conhecimento, por esta ferramenta, ou se tiver alguma questão, pode entrar em contato contigo. Sim. O Human Design, faz sentido haver aqui alguma periodicidade do ponto de vista de consultas? Como é que funciona? Há uma consulta inicial, que foi a que tu fizeste, não é? Que é só, naqueles moldes só é feito uma vez. Ok. E que são passadas as bases. Depois aquilo que existe de futuro são sessões de aprofundamento, como o próprio nome indica, não é? É para aprofundar ainda mais o mapa, porque há sempre mais camadas, e essa consulta também serve para tirar dúvidas da parte prática. Ou seja, a pessoa quando vai a uma segunda sessão já vem com a experiência no terreno. Mas normalmente essa segunda sessão nunca acontece antes dos 6 meses, 1 ano, no mínimo. Porquê? Porque tem que haver um tempo para integrar, para ouvir a gravação, ou seja, não é uma coisa com uma periodicidade quinzenal ou mensal, mas é espaçada. Eu posso dizer que, por exemplo, as minhas, que faço com a Idalina, com quem tu também fizeste, é verdade, que é uma pessoa muito especial e que eu gosto muito dela, faço anualmente, por exemplo. Todos os anos tenho a minha sessão de aprofundamento, mas não há nenhuma forma. Depois a pessoa também vai... Depois é o estilo a pessoa vai sentindo, a pessoa vai vendo. Também existe a hipótese de fazer a crianças, aos filhos, bebés ou adolescentes. Também existe a possibilidade de fazer de casais. Ou seja, às crianças até pode ser uma forma dos pais saberem educar melhor aquelas crianças porque conhecem o mapa delas. Claro, é muito mais fácil. Há bocadinho falavas de uma mão invisível quando me explicavas o que é o Human Design. Essa mão invisível é a nossa intuição? Podemos dar o nome que quisermos. Eu não diria tanto a intuição, mas há uma espécie de um fluxo. Ok. Se puder utilizar esta palavra, não é? Depois, claro, depende dos rótulos que quisermos colocar, mas uma espécie de um fluxo energético, não é? De um caminho, e não querendo soar muito abstrato ou muito esotérico. Não, claro. Mas que parece que as coisas começam a organizar-se. Epá, apareceu-me esta pessoa, esta conversa, e esta pessoa disse-me isto que me levou àquilo, e aquilo levou-me a esta pessoa. E parece que as coisas, que o puzzle começa a encaixar. Ou seja, como se tu, assim começasses a desempenhar o teu papel ou a fazer as coisas como tens que fazer, a vida começasse a retribuir-te. E enquanto fizeres o contrário, acontece o inverso, não é? Que bates com a cabeça, sofres, ficas frustrado, ficas ansioso, porque
o que eu me tenho apercebido é que todos esses sintomas é a forma que a vida encontra de nos dizer, atenção, não é para aí, sai daí, não, muda. Só que nós muitas vezes achamos, não, temos que insistir. É por ali. Até que chegamos a um ponto em que, de exaustão, em que batemos no fundo e que, pronto, ok, afinal não é mesmo por aqui. Por isso é que há tantas pessoas que as grandes mudanças da sua vida resultaram de experiências não tão positivas. Claro, é quase como é traumático, a vida não arranjou outra forma de te fazer entender, tem que ser uma experiência um bocadinho mais difícil. Sim, a vida vai aumentando a dosagem até que tu acordes e tomes consciência de é preciso mudar. É a altura. O que é para ti a intuição? Olha, a minha interpretação de intuição é uma experiência súbita de conhecimento. Ou seja, é do nada, é como se te plantassem uma informação, uma resposta, algo em ti que pode não ter nada a ver com o que estás a fazer neste momento ou com o ambiente em que tu estás, de repente é uma experiência súbita de saber, digamos assim. Sim, se quiser interpretar de uma forma sucinta, vejo dessa forma, que muitas pessoas, claro que depois todas as pessoas têm intuição, umas são mais sensíveis, outras menos, depois também depende do quão despertos estamos para a nossa intuição. Claro. Há muitas pessoas que ouvem a intuição, mas depois não prestam atenção. Preferem não ouvir às vezes. E depois tem aquelas experiências do, estava-se mesmo a ver. Eu já sabia que isto ia acontecer. Pois sabias. Então é interessante, como é que nós tantas vezes já sabemos coisas que ainda não aconteceram. Parece que nós sabemos antes de saber. Isto parece assim meio místico, mas eu também gosto de acreditar que, da mesma forma que os nossos antepassados, há 500 anos, se lhes falássemos na altura do que estamos a fazer aqui hoje, eles iam achar que isto era magia, não é? Que era bruxedo. Eu também acredito que há coisas que para hoje, para nós, sejam misteriosas e estranhas e sem grande sentido, mas que se calhar os nossos sucessores, não é? Daqui a 200, 300, 400 anos, vão olhar para nós, como nós olhamos para os nossos antepassados e dizer, como é que eles não sabiam? Isto é tão óbvio hoje em dia, mas eles na altura não sabiam. Então eu tento manter esta postura humilde de abertura de, há muitas coisas que nós sabemos e que se explicam, mas há tantas outras que estão a acontecer e que nós ainda não temos uma explicação. E que se calhar está tudo bem não termos. É normal que não tenhamos. Claro. Mas estarmos abertos a isso e não achar que é ver para crer, só aquilo é que vemos é aquilo que existe. E não é bem assim. Olha, quando falamos de um processo de tomada de decisão, como é que eu sei que uma decisão foi tomada com o coração e não foi o ego a ditar aquela decisão? Porque muitas vezes eu quero determinada coisa ou estabeleci determinado objetivo, quer que seja. Como é que eu sei que decidi aquilo? Isso é uma pergunta com interesses próprios. Tal. Porque repara, às vezes nós achamos que é por ali, mas como é que eu sei que é por ali que foi o coração a dizer ou é por ali porque o ego está a dizer que é por ali? Olha o verbo que tu utilizaste. Nós às vezes achamos. O achar vem de onde? Uma coisa é eu sinto que é por aqui. É certo. Por aqui. Outra coisa é, eu penso que eu estive a analisar, eu medi os prós e contras, e isso acaba por ser uma decisão mental. Agora, quando é uma decisão sentida, é algo que vem de dentro, que não vem cá de cima. Claro que depois isto o Human Design explica e depende dos mapas, depende dos tipos. É por isso que eu estou a perguntar, porque eu vi que é uma das coisas que explica. E a tua pergunta não é inocente, não é? Certo. Mas é muito essa diferença e é o que eu tento passar às pessoas com quem trabalho, que é ver qual é que é a origem da nossa decisão. Eu senti esta decisão, ela é genuína, vem de um lugar genuíno, verdadeiro, ou eu pensei, analisei, ou é para agradar àquelas pessoas, ou estou a tentar criar aqui um escape para uma vontade, um desejo, uma impaciência minha. Então se tentarmos criar esse silêncio e permitirmos sentir, acabamos por, há uma sensação de, é isto, ou de, não era bem isto. Ok, percebo. Foi super claro. É? Super claro. Excelente. Olha, tenho só mais 2 perguntas para ti antes de terminarmos. Uma delas, e esta pergunta resulta de uma conversa que tive há pouco tempo e à qual eu não consegui dar resposta. Okay. Era uma amiga que estava a passar por determinado desafio e que sabia que precisava de ter uma conversa, mas não a conseguia ter. Ou seja, ela sentia que tinha que ter aquela conversa, que era importante tê-la, mas não dá. E eu tentei apresentar-lhe a minha visão e ainda assim não estava a ser possível. O que é que nos impede de dar o passo, de ter a conversa que sentimos que devemos ter? Porquê que não a temos? Olha isso, uma vez mais, o Human Design e o mapa da pessoa também ajuda a explicar isso. Há variedíssimas causas, há questões de comunicação, há pessoas que têm muitas dificuldades de comunicação ou não se sentem tão à vontade na parte de se expressarem. Há pessoas que são excelentes comunicadoras, mas, por exemplo, falar das suas emoções é mais difícil. É mais desconfortável, é mais difícil. Portanto, isso depende muitas vezes da minha experiência, daquilo que observo.
é porque nós temos a sensação de que aquela conversa vamos receber um retorno do outro lado desta dimensão, a achar que a pessoa vai ficar muito triste, ou muito magoada, ou muito desiludida connosco, e por isso evitamos ter essa conversa para evitar esse desconforto, para evitar um confronto, mas também acabamos por nos aperceber que muitas vezes depois de termos essa conversa, afinal é só isto. Afinal até foi fácil. Foi fácil, a outra pessoa percebeu. E no outro dia achei muito interessante que estava a falar durante uma consulta com uma rapariga, e que ela teve trabalhava com o pai, teve cerca de 3 anos para dizer ao pai que já não queria trabalhar no negócio de família. Uau, e foi adiando, porque lá está, porque ela achava que o pai ia ficar muito triste, muito desiludido, muito magoado, que ia gerar quase ali uma ruptura na família. Então ela foi reprimindo, até que chegou a tal ponto em que já não dava para guardar mais, não é? Porque nós vamos guardando, mas há um dia que isto explodimos, sai, e há um dia que ela decide ter a conversa. E o pai disse, a sério filha, claro que sim, tens todo o meu apoio, o que é que precisas, estás à vontade. E que ela ficou, eu tive 3 anos a sofrer, porque achava que o meu pai ia isto, lá está, a tal expectativa, e na prática não foi isso que aconteceu. Uau. Portanto, às vezes temos também essa percepção de que aquilo que nós achamos que vai acontecer, mas que nem sempre corresponde ao que efetivamente portanto, vai nada acontecer. como tentar, da forma que conseguirmos expressar-nos, às vezes por escrito, da forma que conseguirmos, com as palavras que encontrarmos, mas tentarmos encontrar uma forma que nos deixe confortáveis e saber que temos que fazê-lo, temos que praticá-lo, para ganhar esta vontade. Claro que sim. Antes de fazer a última pergunta, tenho aqui uma coisinha para ti. Sabes que a Yogi Tea é patrocinadora do Pode Acontecer. É uma marca que eu gosto muito. E enviaram-te aqui umas prendinhas. Tens aí um saco com vários tipos diferentes de infusões para poderes desfrutar. E agora para o inverno, é isso mesmo, sabe muito bem. Por isso espero que gostes. Muito obrigado, gosto muito. Ora, e agora, Manuel, a última pergunta, que é sempre igual para todos os convidados do Pode Acontecer, que é: qual o teu maior sonho? Olha, o meu maior sonho, nesta fase, né, depois vai variando consoante, sem dúvida, se cada daqui a um ano seria o outro, o meu maior sonho é esse, é continuar a sonhar, é continuar a ter sonhos, continuar a ter esta fome de viver, continuar a ser otimista relativamente às pessoas e aquilo que pode acontecer, lá está, pode acontecer. Independentemente de tudo, não é? Porque eu sei que o cenário não é animador, mas também se olharmos para trás, o mundo está em crise desde sempre. Desde sempre, é verdade. A crise é desde sempre, as guerras, os conflitos, os problemas. Portanto, também não termos a expectativa que é quando isso acabar que isto vai começar a ser bom. Não, temos que tentar, no meio deste caos, encontrar a nossa ordem, não é? A nossa organização. E o meu sonho é muito esse, é continuar a viver, continuar a tentar manter-me o mais possível fiel a quem sou, a ter o meu espaço, a fazer as minhas coisas, continuar a criar, e é muito por aí. Não tenho assim nenhum sonho específico ou direcionado, lá está, ainda ao encontro daquilo que falávamos há pouco, mas isso é continuar a desfrutar dos sonhos, sem nunca ter a expectativa, que é a realização desses sonhos, que me vai trazer a satisfação duradoura, porque eu já realizei muitos sonhos e não foi isso que me fez parar, muito pelo contrário, depois quer sempre mais e mais. Portanto, é isso, é continuar a sonhar. Boa, olha Manuel, muito obrigado, adorei a nossa conversa. Muito obrigado, Tiago. Vais cá voltar em princípio, se aceitares, o em princípio claro, é se aceitares, quero muito que voltes. Tenho todo o gosto. Quanto a ti que estiveste desse lado, muito obrigado por nos estares a acompanhar, espero por ti no próximo episódio, já sabes que agora é contigo, pôr like, partilhar e subscrever o canal, muito importante. Encontramos-nos no próximo episódio, aliás, e até lá lembra-te que também pode acontecer contigo.